Pai, de fato nós estamos aqui para agradecer ao Senhor por tanta bondade, Pai, por nos cuidar, por olhar para nossas vidas com muita misericórdia. Pai, ninguém aqui é tão merecedor assim, Pai, de desfrutar da bondade, da ternura que o Senhor tem com nossas vidas. Obrigado, Pai, porque isso é possível, porque Jesus ele veio e se entregou completamente por nós. Pai, o Senhor sabe e conhece a dor nossa, das pessoas que amamos, nossos amigos. Eu sei, Pai, que para alguns, quando falamos que vamos orar, vamos pedir oração aqui na igreja, é um motivo de esperança, de consolação, de conforto, prova de amor. E Pai, nós estamos aqui, Deus, para como filhos do Senhor, rogar pela Zélia, Pai, pelas necessidades que ela tem. Poxa, eu não gostaria de ver um familiar meu jogado num canto, Pai, abandonado ou com assistência limitada. Que o Senhor, Pai, com a tua misericórdia possa mover o que for necessário para que ela seja bem atendida. Também, Pai, nos ajuda a valorizar o que o Senhor nos dá. Temos visto pessoas morrendo, desperdiçando a vida com drogas, com a imoralidade, Pai, com os prazeres deste mundo. E muitas vezes, Pai, essas coisas não são mostradas, às vezes nem enxergamos a consequência de uma vida mundana. E é tão bom, Pai, saber que o Senhor nos guarda de tudo isso. Nos ajuda a sermos fiéis, Pai, a não abandonar o Senhor jamais, a amar a Tua palavra com todo o nosso coração, Pai, a defender a Tua verdade com humildade. Eu oro, Pai, para que as coisas que vamos aprender possam nos encher de convicções, não de orgulho, não de arrogância, porque não foi isso que Jesus ensinou para nós. Eu te agradeço por cada um, Pai, e oro para que o Senhor realmente esteja conosco, abrindo nosso entendimento, e que na minha limitação de ser humano, Pai, eu sei que a Tua palavra ela é tão vasta, tão poderosa, mas que o Senhor me use para que as dúvidas básicas sejam sanadas, para que possamos pregar a Tua palavra com mais convicção ainda. E eu te oro e agradeço, Pai, entrega essa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje o que eu vou falar é mais ou menos uma introdução do que é a Bíblia, uma maneira bem básica para que a gente possa entender. E seria até uma introdução para a aula que o Davi deu e vai continuar. E eu queria, sabe, irmãos, fazer algumas perguntas. Não vai dar para a gente estender. Eu tenho um site que a gente está tentando entrar. Conseguiu? Depois eu vou mostrar para você, que é tão legal, né? E no decorrer da pregação você vai entender o que eu estou falando. E Deus tem dado tanto acesso para a gente, e eu espero que você não se limite às coisas que nós estamos ensinando, né? Que tudo isso gere em você um desejo profundo em conhecer mais daquilo que é a razão da nossa fé, daquilo que acreditamos. Eu estive, né, em Contagem, e eu falei sobre o conhecimento. Lá tem muita gente inteligente, né, que quer o conhecimento, estão buscando. Isso é muito bom, eu sei que vocês também, eu também. Mas eu só queria lembrar de que o conhecimento ele só é bom se a sua motivação for boa, né? Eu vou só mostrar, só citar, e você pode anotar, mas em Gênesis capítulo 3, versículos 5 ao 7, foi que eu compartilhei com o pessoal, é que a queda do homem, ela aconteceu por quê? O que Adão e Eva queriam? Vamos lá em Gênesis, só pra gente, já que nós vamos falar da palavra de Deus, é bom lê-la, não? Eu não aguento, né, Fábio? E depois o Fábio tem um aviso sobre Cláudio. Quem é Cláudio? Não é ninguém, é uma cidade, né? Que irmão é esse? Quem já está avisando sobre ele? Mas o pessoal está bem animado. Muitos irmãos têm falado e querendo ir. E vai ser ótimo, irmãos. Vamos evangelizar e vamos... Imagina você deixar um fruto lá em Cláudio, hein? Que coisa boa. Também eu estive conversando com o pessoal que está organizando a Conferência das Américas. O pessoal está muito animado. Eu falei que muitos aqui já estão se inscrevendo, estão encorajados, que estão acompanhando. Conforme você escreve, você fala que é de BH, eles já estão lá encorajados. Muitos têm falado que querem ir.
Poxa, tomara que você consiga, é um investimento espiritual, vai ser um tempo incrível, né? Eu fico animado de ver aí os solteiros trabalhando para estarem lá. E tomara que você vá, e vai ser legal a gente poder ir juntos, passar um tempo de muito convívio. Sim, Gabi. Não, é 200. É 2.000, não. Visão, Davi, é isso mesmo. Isso mesmo. O que é um zero, né? Mas eu conversei, tem 220. Mas tem que já estão confirmados, né? Mas tem muito. Eu acho que. Eu sei que de São Paulo a previsão é que eles estão calculando que vão 50 discípulos de lá. Somando todas as igrejas do Brasil, a previsão também vai ser uns 50. Só do Brasil são 100. Né? Tem uma igreja lá que está no Centro-América que dá para ir de ônibus. A igreja inteira vai para lá. Então assim, vai ser super legal, irmãos. Eu gostaria de animar. Se você nunca participou de uma conferência internacional, é ótimo. A gente escutar da fé do outro, né? Nós tivemos alguns irmãos aqui, né, compartilhando lá de São Pedro Sula. Foi tão legal escutar o que eles estão fazendo. Então isso é um investimento na fé, vale a pena. Mas em Gênesis 3, voltando ao nosso assunto, versículos 5 ao 7 fala: quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e além disso desejável para dela se obter discernimento. Gênesis capítulo 3. Então deixa eu ir na Bíblia mesmo, que eu estava lendo a minha anotação. É o 6? Então tá, isso aí. Quando a mulher viu, tá certo aí? Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para que dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram as folhas de figueira para cobrir-se. Aí o versículo 5 Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal, né? Então, o argumento que Satanás usou para Adão e Eva foi o que? Vocês querem conhecimento? Vocês querem assumir o lugar de Deus? Vocês querem ter as respostas para tudo? Come da árvore, quebra a lei, desrespeita. Irmãos, é ótimo ter conhecimento. Você não gosta de sair vencedor de uma discussão? Quem que não gosta? De você entrar e ir com sobriedade e falar bem e convencer. Só que seu conhecimento, se ele não vai alcançar pessoas, e eu usei o exemplo de Salomão, né? E quando Salomão ele ora, ele faz o sacrifício e Deus se alegra com ele. Está em Crônicas 17, Segunda Crônicas capítulo 1, versículo de 7 ao 12. E ele faz aquele sacrifício e Deus aparece no sonho e fala: olha, o que você pedir, eu vou te dar. E o que ele pede a Deus? Pede sabedoria. Só que ele fala: Deus, o teu povo é tão grande, tão numeroso, eu não sou capaz de me dar sabedoria. E Deus se alegra tanto com o pedido dele, que fala: eu vou te dar a sabedoria que nenhum homem teve, e vou dar as coisas que você não pediu. Então você consegue ver como a motivação é importante? Deus, ele não é contra o conhecimento, de maneira alguma. Mas a motivação faz a diferença. Irmãos, tem gente que conhece a Bíblia muito mais do que a gente, mas se não tem a motivação de ganhar os corações, de levar para Deus, vira apenas alguém que sabe demais e que discute e ninguém pode com ele. Você não quer ser assim, nem eu. Nós queremos convencer para levar as pessoas para Deus e não para a nossa igreja. E é óbvio, se ele realmente quer ser discípulo, a gente tem um bom alimento para dar, eu acho que nós temos que ter essa coragem de assumir essa responsabilidade, não? Então eu gostaria de, sempre que você for estudar, que você aprender algo novo, não vai seco para aplicar isso. Olha, porque às vezes é agora que eu vou usar as armas que eu tenho. Esse ali tocou na ferida, agora ele vai sair daqui tonto. E eu fico feliz que eu já sei que muita gente tem aplicado os ensinos com sabedoria, né? Às vezes você não vai ter e você vai aprender na hora, mas eu fico feliz porque eu dava para alguns irmãos: puxa, aquilo que foi falado eu pude aplicar. E às vezes, irmãos, você aplica e você vê se a pessoa realmente é aberta ou não.
né? Eu lembro de muitas vezes a pessoa com dúvida, e quando a dúvida foi sanada, alguns se arrependeram, outros falaram, então eu não quero mais saber. Eu lembro de uma vez que eu estava em São Paulo, na escadaria ali bem na Avenida Paulista, na escadaria da Gazeta, que era um ponto que a gente se encontrava. E um dia eu encontrei um rapaz que era homossexual. E eu falei, olha, você sabe que Deus é contra isso? Se você mostrar na Bíblia, eu me arrependo agora. Aí eu falei, mas batata, mostrei. Aí ele olhou para mim, ele não acreditava que tinha resposta para isso. E quando eu abri e mostrei Romanos 1 e tal, ele falou, eu não acredito mais em Deus, e saiu correndo. Então, ficou claro que olha, não era pessoa aberta para o Evangelho. Então, irmãos, é muito importante a gente aprender para ganhar, e não para separar, e não para dizer que somos melhores. Bom, hoje eu quero falar sobre o quão real é a Bíblia. Quão real é a Bíblia? E fala aí de coisas que talvez você já escutou, ou foi sua dúvida, que alguém questionou a veracidade da Bíblia. Vamos citar alguns exemplos aqui. E precisamos ser rápido, porque o nosso tempo é curto. Que ela foi manipulada nesse tempo. Puxa, depois de tantos anos, né? Quem me garante que ela não foi manipulada? E o Davi mostrou aqui semana passada que algumas versões sim foram manipuladas. Mas é fácil, nós não aprendemos que é fácil identificar? Aprendemos ou não? Aprendemos, é fácil identificar isso. E se você estuda um pouquinho mais, você cada vez vai ter mais argumentos. Mas esse é um argumento. Qual é o outro argumento? Muitas pessoas questionam, elas afirmam que muitos manuscritos se perderam, então não tem tudo que precisaria saber. Tá, os manuscritos se perderam. Então ele está mais informado que já acharam, né? Então, mas é um argumento. De repente você não sabe, e agora? Me pegou. O que mais que a gente escuta? Que a Bíblia é um livro muito antigo e já ficou ultrapassado. Não dá para aplicar o que vivia naquele momento na atualidade. A Bíblia realmente é um livro antigo, não se aplica mais, era para aquela cultura. Tem mais, o que mais? Que ela são metáforas, cada um interpreta. Metáforas, cada um interpreta. E tem uma que eu usei, que assim, quem me garante que a Bíblia é realmente a palavra de Deus? Ela existe, tudo bem, você vai me mostrar, mas quem me garante que ela é a palavra de Deus? E aí? João 7,17. Mas aí eu falo, não, mas isso aí alguém colocou lá porque eu sabia que ia ter essa pergunta. Mas o que ele falou tem sentido. O que fala em João 7,17? Quer comprovar se é verdadeira, faça o que eu estou fazendo. É um argumento também. Mas mesmo assim é muito, né, o cara, então, qual outro argumento básico, assim, para você já tirar isso? Porque eu estou falando dessas coisas que nós estamos me tirando, irmão, porque são coisas que às vezes atrapalham de você estudar a Bíblia com alguém. Eu vou te falar qual foi a resposta que me deram. Eu, como eu era católico e tudo mais, fazia parte lá, e eu acreditava que a Bíblia era a palavra de Deus e tal, mas não tanto. E quando me apertaram, eu falei, mas quem garante que isso é verdade? Isso foi argumento, eu vou falar isso, a pessoa vai ficar lá, vai tremer, né? Aí falou, Marcos, me fala aí o que você leu que gerou essa dúvida. Você acha que eu tinha lido alguma coisa? Eu falei, não, tudo bem, mas o que você leu? Irmãos, esse argumento derruba qualquer um, porque as pessoas não leem. As pessoas pegam muitos fragmentos de uma conversa na internet, mas se você ler, me fala onde é a sua dúvida. Se um professor vai ensinar um aluno sobre matéria, ele precisa ver qual é a sua dúvida. Eu não sei, eu ouvi falar que não dá. Então isso é um argumento, e eu falo, não é para encurralar, é para ajudar. Eu já fiz para encurralar, confesso. Eu já fiz, agora eu quero ver. E geralmente Deus não vai ser engrandecido com isso, né? Mas é um argumento forte, as pessoas não sabem, questionam coisas que não sabem, entendeu? Questionam o que não conhecem, isso não está certo. E aí que nós vamos entrar, escrituras, né? Olha, você tem que praticar para Deus, que querem fazer a vontade de Deus, vão perceber.
Mas bom, João 18, 38, quem pode ler, por favor? Vamos lá, quem acha, lê. João 18, 38. 38. Que é a verdade? Perguntou Pilatos. Ele disse isso e saiu novamente para onde estavam os judeus e disse: não acho nele motivo algum de acusação. Então Pilatos fez uma pergunta interessante para Jesus: o que é a verdade? Eu posso relativar o que é a verdade. A Bíblia é a verdade? Como que você me prova isso? O budismo é a verdade? O que é a verdade? O espiritismo? O Corão é a verdade? O que é a verdade? O hinduísmo? Então, irmãos, nós estamos num mundo onde se tem muitas verdades relativas. Agora, você acha que a Bíblia é uma verdade parcial ou não? A Bíblia ela é uma verdade total. E sabe, irmãos, isso é interessante, tem que ser uma convicção nossa. Por quê? Eu lembro quando eu estudei a Bíblia, a primeira pergunta que me fizeram: você acredita que toda a palavra de Deus é inspirada por Ele? E com ela você é completo? Que você não precisa de mais nada? Eu acredito. Você acredita, irmão? Porque se você não tiver essa convicção, você vai tremer na base. E olha, e eu vou falar para você, dentro do mundo religioso, nós vamos ter uma parte, eu tenho um material, posso até passar para vocês depois, que fala sobre o caos carismático. Dentro dessa linha de pensamento, a palavra de Deus não é a única maneira que Deus se comunica. Eles acreditam que as emoções é outra maneira que Deus fala e que pode ser mais importante do que a Bíblia. Eu estava lendo um livro e um dos estudiosos falava que um rapaz falou para ele: olha, não me interessa o que a Bíblia fala, me interessa a minha experiência com Jesus. E isso eu estou falando de alguém que realmente em seu pensamento é devoto, se crê cristão, mas que não precisa da palavra. Por quê? Porque a interação dele com o próprio Jesus o faz suficiente. Então a palavra de Deus é esquecida, não precisa. É isso que a Bíblia fala? Não é. E a gente vai ter esse assunto. Mas é importante que você tenha a plena convicção que a palavra de Deus é a verdade pela qual Deus se comunica com os homens. Bom, tá, mas qual é a maneira de saber isso? Como que você pode me assegurar que a palavra de Deus é de fato a palavra de Deus? Como? Sugestões? E aí? Praticando? Qual outra maneira de você descobrir? Lendo, mas se você ler e não praticar, tem uma outra maneira de você descobrir que tudo que fala ali é verdade ou não. Qual é? João 117, Marcos. Fala que é isso mesmo. Isso aí é a prática. Você pratica, você vai ver. Esse é um argumento. Mas qual a outra maneira de você descobrir? Vivendo. Morrendo? Não tem outra maneira. Ou pratica ou morre. Porque quando você morrer, você vai estar com Deus. Não, você vai, todos sendo julgados. E aí você vai ver se o que a Escritura diz é verdade ou não. Mas não é o método que você quer que a pessoa descubra. Depois que morreu, né? E eu estou falando da questão da prática, mas existe a maneira de nós comprovarmos que a Bíblia existe, ela é real, ela é a palavra de Deus. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Mas se a pessoa não quiser ir por esse lado, ela vai ter a outra maneira. Então, irmãos, hoje as pessoas estão indo muito pela intuição. Eu conversei com um rapaz que ele fala assim: eu sou de tal religião e sou cristão. Isso não existe, não é bíblico. As pessoas defendem coisas que não são bíblicas. E você precisa saber disso. Não para combater com raiva, mas para falar: não é bíblico. Nós não, porque se você aceita qualquer argumento, significa qualquer outro, todos os caminhos vão levar a Deus. E não é verdade. Certo? Bom, eu vou dar 7 motivos razoáveis, entendeu? Bem concretos para você entender porque a Bíblia é a palavra de Deus.
O primeiro motivo, a Bíblia é inteligível. O que significa isso? Fácil de entender. Olha só como você vai entender isso. Qual é o propósito de Deus com as Escrituras? Qual é o propósito de Deus com as Escrituras? Quem te lê Hebreus 4. 2 Timóteo 3,12. Ensinar, né? Como que você faz isso? Como que você ensina seu filho alguma coisa? Se comunicando. Teria sentido Deus criar um livro que não dá para se comunicar com o homem? Não tem. Então quando você olha a Bíblia, começa de Gênesis, dá para entender. O que você entende em Gênesis, nos primeiros capítulos? Que Deus criou o mundo. Você não precisa saber. E olha, irmão, a Bíblia, um erro que nós cometemos, a Bíblia não é um livro científico. Não queira comprovar a existência disso, aquilo, outro, cientificamente com a Bíblia, porque não é. Se fosse um livro científico, não seria para a gente. Ou temos alguns cientistas aqui. Imagina... não sei, temos o Anderson aqui, né? Anderson, explica para nós a teoria da evolução. Estou brincando. É um pouco complicado. Se você vai explicar como que aconteceu o Big Bang. Big Bang aconteceu, existe, mas quem é o autor disso? Isso aí vai ser um outro ponto. Mas quando você lê Gênesis, você entende. Deus criou o mundo. Deus é o Criador. E é isso exatamente que Gênesis quer falar para a gente. Esse é o ponto central. Deus criou o mundo. Você precisa ser cientista para entender isso? Você precisa fazer cursos pré-estudo da Bíblia. Não tem o pré-FMG, não tem não sei o que, cursinho. Imagina que para entrar no céu tivéssemos que fazer um cursinho, uma prova e aí passamos. Outra coisa interessante. Quanto tempo você levou estudando a Bíblia para tomar a decisão de ser um cristão? Me fale algum de vocês. 1 ano e meio. 1 ano e meio? Nossa, que dureza. Uma semana. Duro de coração, tô brincando. Uma semana. 3 dias. 3 meses. 4 horas. 4 horas. 4 horas. Eu achei que eu tinha sido rápido. Meu foi um dia. 4 horas. 4 horas. Mas eu falo assim, foi em 4 horas que você decidiu se tornar um cristão, ser batizado? Eu falo da decisão do começo ao fim, de você começar a estudar e você ser batizado. Foi estudar, foi 13 horas. Foi mesmo. Não, 13 horas não. Em média de, eu acho que lá para 3h da tarde, acabou o culto e fui batizado. Recorte. Bom, tá bom, mas se você pegar o tempo que as pessoas estudaram, foi muito, mas foi o suficiente para você entender a mensagem. A Bíblia é simples, se você ver. Eu lembro que quando eu estudei, é claro que eu tinha que crescer, mas a mensagem, olha, qual é a mensagem que nós aprendemos? Olha, primeiro, o que nós temos que fazer? Nós temos que buscar a Deus, né? Se você não buscar, não orar, não ler a Bíblia e ter, mas o primeiro é arrependimento. E depois batismo, e aí você sabe, né? Recebe o Espírito, perdão, e aí você recebe o Espírito de Deus e você vai crescendo. Agora imagina se quando você começa a ler o Velho Testamento, alguma coisa lá vai contra isso. Nossa, eu não li isso aqui, me enganaram. Você leu alguma coisa, você se sentiu enganado, pô, esse negócio do batismo tem nada a ver? Não. Olha que interessante, irmão. Você não precisou estudar tudo para entender a centralidade da mensagem. Está entendendo? Você estudou pouco, você estudou o suficiente para entender a mensagem, e até hoje você está lendo, e você nunca vai encontrar alguma coisa que vá contra a sua decisão, se você entender as Escrituras. Esse é o nosso Deus. É claro que essas coisas só dá para entender praticando, mas o que eu quero falar é que é uma razão para você acreditar que a palavra de Deus é perfeita, poderosa, é simples de entender, né? Ela se comunica. Quando você pega as Escrituras, irmãos, eu não vou ler tantas Escrituras, eu vou mais falar delas, né, para depois você entender. Depois eu vou mostrar um site super legal que você deve ler, vai ser
pesquisar, que vai ser muito bom para alimentar a sua fé. Mas olha que interessante, qualquer história que você pega da Bíblia, ela existe. Pessoas, local, ela não é uma invenção do nada. Tem a sua razão. Por quê? Porque Deus quer se comunicar. Ele quer que você saiba que em determinado local, com determinada pessoa, aconteceu isso. Olha uma outra coisa interessante. Quanto tempo você precisou de entender que Jesus ressuscitou? Hã? Foi rápido, não foi? São coisas centrais da mensagem. A ressurreição você entendeu de uma maneira rápida. E quando você olha o processo da ressurreição, é rápido. Dura um capítulo máximo. Você vai lá, você lê, Jesus morreu, veio um anjo e tal, ele estava lá, anunciado. Acabou, Jesus apareceu. E aí começa a doutrina, né, o fortalecimento. Mas a mensagem, ela é muito simples. Jesus se comunicou e aconteceu. Olha só que livro. Se você está estudando, né, a UFAP, estudando medicina, imagina você pegar as vídeos de anatomia, lesse um pedacinho em um mês, você já dominasse a anatomia. Não ia ser bom? Não ia? Mas você tem que ler tudo, não é? Tem todo um entendimento. E qualquer outro livro, você precisa lê-lo bastante para entender. A Bíblia, eu acho que, eu não duvido que alguns aqui talvez... Vamos fazer a pergunta. Quem aqui nunca leu a Bíblia inteira? Pode falar, não tem problema. Eu não acredito, está tudo errado. Vocês aqui estão concentrados desse lado, hein? Não tem problema, você não entendeu a mensagem? Está vendo como você não precisou ler toda a Bíblia, entender todos os procedimentos, tudo, porque a mensagem ela é clara. Porque Deus, quando Ele quis se comunicar, Ele conseguiu. Então, irmãos, eu quero animá-los para que vocês leiam cada vez mais a Bíblia. É ótimo que vocês possam fazer um plano e lê-la toda. Mas o que eu quero dizer, você vai ler e nunca vai encontrar contradição das coisas que você já aprendeu. Porque ela é completa. Aí a ressurreição, um pedacinho, você entendeu. Está feito, é o que Deus queria, se comunicar. Então ela não é um livro de... Ainda que Jesus usava parábolas, ele usava por quê? Porque eram coisas que as pessoas entendiam. Sempre o propósito qual era? Se comunicar. Se comunicar. A Bíblia é a maneira como Deus quer e se comunica com o homem. Eu não estou falando que talvez um sonho e tal, mas tudo isso. Marcos, um sonho Deus me falou. Eu não tenho como provar que isso é verdade ou não. Nem você, porque... Pode ser, pode não ser, mas a Bíblia sim, nós sabemos, é a fonte segura. Eu não posso criar uma doutrina em cima de um sonho. Uma vez falaram com Davi, eu acho, né, Davi? O Espírito me mandou falar isso para você. Aí o Davi, o Espírito mandou falar isso, que é totalmente contrário. E aí? Qual o Espírito falou a verdade? Eu acho que foi do Davi. Foi, né, Davi? Foi, né? Foi. A prática provou isso. Mas, irmãos, isso me deu tanta leveza de falar, poxa, a Bíblia é um livro... Às vezes eu fico preocupado que a gente começar a querer inventar muito sobre a Bíblia. Que tal? E as religiões se perdem nisso. Ficam, é a palavra lá, é letra J, não existia. Cara, não, tem que chamar disso aqui. Não é o propósito da Bíblia. Nós vamos estudar tudo isso, eu acho importante, né, para a gente tirar essas travas que às vezes causam uma neblina, mas você precisa estar convencido que a Bíblia é a maneira que Deus se comunica. Um outro ponto, irmãos, que talvez você não saiba, né? Então uma dessas que você tem que aprender que é a maneira que Deus se comunica, e Ele conseguiu. O segundo ponto é que a Bíblia ela é bem copiada. O que significa isso? Você tem o original na sua mão? Não tem, mas você tem uma cópia. Aí você pensa, puxa, mas peraí, como que eu posso saber? Vamos tentar abrir eu vou te mostrar o primeiro, vai demorar um pouco. Esse é o site da Universidade de Israel. Eles têm lá, naquela, tem que abrir rápido, né?
Isso aí é uma parte de Isaías. Eles têm uma parte do livro de Isaías. Na verdade é o livro completo. Desce um pouquinho, David, porque eu acho que tem uma... Quer dizer, sobe um pouco. Não, era na outra, mas não mexe não, porque essa internet está muito lenta. Clica aí dentro para você ver. Depois eu vou explicar. Eu acho bom, ótimo, tá? Oh, que bom. Marca uma, escolhe uma para você ver, qualquer lugar. Aí, vai. O que ele dá lá? Ele dá o capítulo. Isso aí é os originais. O que eles fizeram? Eles pegaram os originais, escanearam. E onde você passa, ele fala qual o versículo que é. Está em inglês. Então isso, irmão, se alguém fala, os originais, entra na página lá no Museu de Israel que está lá. Vários museus, toda a documentação tem no Museu de Londres. Sabe onde você vai achar? Google. Você bate lá, manuscritos. Isso. Então você busca no Google e você vai achar os museus onde está. Quer dizer, existe. A gente já tem a evidência que Deus se comunica. A sua vida é um exemplo disso. Te comunicou, você entendeu. Mas além disso, que ele podia falar, puxa, eu sei que a Bíblia é pela prática, mas eu não sei onde ela está. Ela existe. E eles estão fazendo um trabalho incrível. Quando eu pensei nisso, puxa, imagina, eu estava clicando, cara, eu estou clicando nos originais. Nos originais lá, daquele que eu leio em Isaías. Isso aí é um acesso que nós temos, que você deveria se ficar super feliz de ter isso. Então procura, que você vai achar muito material. Eu achei incrível, imagina, você vai lá, eu imaginei Isaías escrevendo, né? Imaginei aquilo chegando e você poder clicar e saber que esse pedaço corresponde ao... Pode falar. Você sabe que você vai contar a história? Não, acho que não dá tempo, mas depois... Eu não sei se a gente podia colocar no site, porque tem... Isso aí é legal, que tem vários vídeos, eles explicam tudo, está em inglês. Talvez a gente pode... Não sei, eu não quero te colocar muita carga, mas eu acho também que você tem que buscar muito material, porque tem... Isso eu quero falar, irmãos, está disponível. Você tem acesso. E isso aí é uma ferramenta que eu achei incrível. Entendeu? E tem muitas histórias sobre isso. Acho que o responsável, ele explica, tem um vídeo lá, só que está em inglês. Oi? Esse manuscrito é hebraico, aramaico, o que é grego? Acho que está em... Eu não sei, eu não entendo essa letra aí. Deve estar em hebraico. Isso é uma coisa interessante, que a Bíblia foi escrita em hebraico e grego, são as línguas mais faladas da época, né? Então assim, que é onde Jesus apareceu, e não veio com uma língua nova, é a língua do povo, para você ver que Deus quer se comunicar. Só uma colocação interessante, que os papéis, né, dos originais, eles eram muito frágeis. Então tinha exatamente uma equipe mesmo, especial, para poder copiar palavra por palavra, tinha um outro... Eu vou falar disso na porcentagem de acerto dessas cópias, né? Mas o Braulio está estudando, parabéns. Já dá um meio ponto para ele lá de vantagem lá na prova. Ninguém falamos que ia ter a prova? Foi falado da prova? Não, né? Todo mundo vai, meu Deus, eu não anotei isso. Então, irmãos, eu vou falar a verdade, assim, quando eu estava à noite, eu até demorei dormir, tão emocionado que eu fiquei, caramba, meu, que coisa bacana. Que bom, né? A gente vê tanta porcaria na internet, né? Fulano. E alguém disponibilizou algo que é essencial para a nossa fé. Então se alguém falar, com muito amor, fala assim, olha, vou te dar um site aqui, você vai acessar e você vai clicar nos versículos originais. Então isso é um argumento real, né? Sobre o que o Braulio falou, a Bíblia é um dos livros mais bem copiados. Para você ter uma ideia, o Antigo Testamento ele tem 97% de acerto, mas 100% de credibilidade. Aí vamos, mas o que 3% são isso? Quando foi feita a tradução, foram várias equipes, não é um cara só, são vários. Então é normal que haja alguns erros de escrita. Está copiando. Então assim, esses 3% é a margem que eles dão aos erros de escrita, não de tradução. A mensagem em si, ela está intacta. Ela não foi alterada. Porque não é 100% que tem alguns erros de escrever. A hora que for escrever, às vezes você não escreve uma palavrinha errada lá.
Mas ela é certa, mas está errada, né? Não vou falar que você escreveu calçada com 2 S, né? Então aí vai estar o pessoal, calçada, né? Está com 2 S, mas eu sei que é calçada, era com C cedilha. Tá, deu para entender esse exemplo? Ai, não era com 2 S? Não. Manuscrito. Então, os manuscritos. Ai, tá vendo, brother? É igual os testemunhas lá, né? Ele tem 97%. Não existe livro nenhum que tenha tanto acerto. Novo Testamento, sabe qual é a margem de acerto? 99,1. Ah, o que causou aí a dúvida? Existe a passagem de João 8,16, que é a abre olhos da mulher adulta, não é isso? Essa passagem, ela aconteceu. Existem outros relatos. O que se questiona é se eles fazem parte desses escritos do Mar Morto, dos originais. Então, o que faz? Como não é uma história, ela aconteceu, é real, a única coisa que eles querem saber é se faz parte. Mas como ela não altera em nada a mensagem, o conteúdo, então eles acharam melhor deixar. A outra passagem, que também há um pouco de dúvida se fazem parte dos originais, aconteceu, foi falado, mas pode ter sido agregado, é Marcos 16:20. Quem pode ler para mim, por favor? Essa é uma passagem interessante. Marcos 16:20. Vamos lá, rapidinho. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte. O Senhor cooperava com eles com os ministros da palavra, com os sinais que a acompanhavam. Então, isso aconteceu? Óbvio, né? Era evidente, mas o que se questiona é se foi escrito junto ou se foi agregado depois. Mas como não altera e não se contradiz ao texto, não há problema nenhum em deixar. Mas foi registrado. Então, lembre das evidências, hein? Primeiro, ela é inteligível, é a maneira como Deus se comunica. Segunda, ela é bem copiada. Então, o que você tem é bem copiado. A gente sabe quando alguém tenta sair fora da questão, tá? Mas ela é bem copiada. Então, se alguém falar, esse é um bom ponto, irmão. Ah, mas espera aí, quem me garante, né, que isso aí vem do original? Fala, olha, há estudos que comprovam, mas me fala aí o que você leu, que você acha que não é do original. Para você falar isso, tem que ter argumento. Não, eu fui lá nos originais, e eu vi que tal palavra não é. Por exemplo, quando eu estudei a Bíblia com o Testemunho de Jeová, quando ele pega aquela palavra lá, então Jesus estava com Deus e era um Deus. Ali estava um Deus com letra minúscula. Eu nem precisei ir no original para falar que aquilo estava errado. Por quê? Por quê, irmãos? Mas ele fala que Jesus não é Deus. Jesus era um Deus. Então o que eu quero falar? Você vai ter um monte de argumento. Mas se você for... Peraí, então, como é que Jesus foi adorado lá em Apocalipse? Fala, o Cordeiro foi e os anciãos adoraram. Como é que Deus permitiria 2 adorações? Um outro Deus. Então assim, você não precisa ir no original para provar, mas esse tipo de mudança se contradiz de cara. Então é uma maneira de você saber, olha, isso aqui está errado. Isso. Então, mas mesmo assim, se você vai falar um Deus, quer dizer, como é que Deus cria um outro Deus, um semideus, digamos assim? E tem outras coisas também que vão contra. Então assim, tudo que vai, quando você vê que contradiz, tem um erro aí. Então deu para entender? Primeiro Deus se comunica, eu vou ter que ir um pouquinho mais rápido, senão o horário vai estourar. Ela é bem copiada. O terceiro ponto que eu acho incrível, a Bíblia é honesta. Bom, por que a Bíblia é honesta? Onde você pode falar, puxa, isso aqui, se fosse eu, na minha maneira humana, se eu fosse alguém querendo controlar, se eu fosse, sei lá, alguém do governo, eu não falaria isso para não queimar a minha imagem. Eu falo bem e falo mal. A Bíblia ela é honesta sobre os erros. Ela é honestíssima.
Aí eu estava pensando, bom, Davi, o que Davi fez? Não Davi aqui. O Davi, ele era o homem segundo o coração de Deus, a Bíblia deixou aí. E depois ele fala, Davi cometeu adultério. Não ia comprometer, puxa, acabei de falar que ele tem o coração igualzinho a Deus, ele vai lá e comete adultério. Vamos tirar isso aqui. A Bíblia não, é honesto. Nenhum livro que tenta falar, levantar alguém. Buda, quais são os erros de Buda? Me cita aí. As falhas. Onde estão os manuscritos de Buda? Entendeu? Você sabe que há muitos mitos sobre Buda, porque não existe algo palpável. Você fala, isso aqui, ó. Isso aqui comprova de tudo que foi assim, que é assim. E é interessante, depois a gente vai entrar, tem um estudo que fala sobre se Jesus é um lunático, era um louco. E é interessante você pensar que para você construir um mito, tem que passar muitos e muitos anos, porque a coisa tem que ir assim, ter mesmo uma história. Por exemplo, Buda, depois de mais de não sei quantos, eu tenho aqui, mas eu não, está no outro estudo, mas depois de muito tempo começou a surgir o mito de Buda, quem era, o que ele falava, aí as pessoas já vão criando fantasias em cima. De Jesus não, logo em seguida ele morreu, já se foi falando de Jesus. Quer dizer, para você virar um mito, precisa de muito tempo. Com Jesus foi logo em seguida, porque era real, aconteceu. Então tem muitos argumentos que provam. Outra coisa, irmãos, não é só na Bíblia que fala sobre Jesus, há outros livros históricos que falam sobre Jesus. Depois eu posso te dar uma referência de vários deles, que conta sobre que Jesus existiu. Então olha que incrível, a Bíblia é honesta. Davi cometeu adultério, assassinou. Abraão foi covarde, mentiu. Sara ficou com dúvida. Pedro foi impulsivo, traiu. Em outras religiões e manuscritos não se vê essa sinceridade. Não, há uma tendência de ocultar os erros. Então a Bíblia é honesta e nós temos que ficar super felizes. E leve isso para a sua vida, porque nós não precisamos ter uma aparência. Nós podemos falar, confessar nossos pecados aos outros. Nós somos seres humanos, erramos. Nem Deus quis maquiar a mensagem para parecer perfeita. O único perfeito foi Jesus, porque Ele era Deus, estava com Deus e tem essência. Então, irmãos, quando você olha que nem Deus quis maquiar, às vezes nós temos que ter arrependimento, porque às vezes nós queremos maquiar a nossa vida. Não falar tudo, não confessar. Deus não está preocupado com isso. Senão, Davi não seria quem ele foi. Eu pensei, puxa, você pensar bem, Davi matou, adulterou, teve um filho que morreu, mas depois ele teve quem? Salomão. Talvez na nossa mentalidade humana, fala, isso não é justo. Que é isso, Deus? Deus falou, não, tá, deixa aí. Ele podia mostrar uma descendência bonitinha. Não, aconteceu, eu não vou mudar, é isso mesmo. A Bíblia ela é honesta, irmãos. Isso é motivo de grande alegria. Seja honesto com sua vida. Não tem problema. Deus, igual, levantou esses homens como homens deles, cheios de erros, cheios de pecados, e foram usados de maneira incrível. No verdade, irmãos, que bom que a Bíblia é honesta, que nós podemos confiar. Se ela fosse mentirosa, um meio de manipulação, não estaríamos podres. Isso tem que ser falado quando alguém questiona a Bíblia. Outro ponto é a consistência. É o quarto ponto. A Bíblia é consistente, ela não se contradiz. É isso que eu falei para vocês. As evidências do cristianismo elas existem. As evidências sobre Jesus você vai encontrar em outros autores como Tauss, Marabar, Serapion, Joséfos, etc. E depois a gente pode disponibilizar onde você vai encontrar, porque tudo isso tem na internet, você acha. Bom, consistente, coerente, é isso que eu estou falando, irmãos. Eu acho que uma das provas maiores é isso, você lendo pouco o suficiente para se tornar um cristão, e tudo que você lê, você não vai achar nada incoerente. Imagina se você fosse assim, um bereano mau, vou ler tudo, você está até hoje tentando descobrir as coisas. Você tem que estudar, você tem que ir, mas
A centralidade da mensagem, ela é fácil, ela é coerente. A Bíblia te dá segurança que ela nunca vai contra ela mesma. Um dia, eu li lá: então Deus não é homem para se arrepender. Falei, ai, é isso mesmo. Aí eu li logo em seguida: então Deus se arrependeu de ter feito o homem. E aí? É uma contradição? Eu falei, eu sei que não é, eu sei que tem resposta. Mas eu pensei, puxa, e agora? E agora, irmãos? O que você acha? Deus não é um homem. Acho que é a tradução. Não. Aí eu pensei assim. Um dia eu estava pensando, olha só, é um exemplo sim, mas eu acho que é isso aí. Eu queria ir para o centro. Eu falei, eu vou pela Via Expressa. Eu falei, não, eu vou pela Pedro II. É o caminho? É. Cheguei lá, o que tinha? Trânsito. Me arrependi de ter vindo por aqui. Está entendendo a diferença? Eu sei que é aqui, mas eu me arrependi pela circunstância. No meu entendimento, quando Deus criou o homem, Ele não se arrependeu, porque Deus não se arrepende, Deus já sabia, mas por ver aquilo causou arrependimento. Ah, se pudesse ter sido diferente. Mas Deus, Ele não mudou a história porque é o livre-arbítrio. Então você pode se arrepender. Ah, puxa, eu me arrependi de ter vindo por esse caminho, mas eu vou para lá, é o caminho certo. É isso mesmo. Só que eu me arrependi de ter vindo por aqui pela circunstância. É uma maneira que eu vi que a Bíblia não se contradiz. Agora, você pode discordar ou não, pode ver lá na tradução ou não, mas é uma maneira. Eu falei, puxa, Deus se arrependeu, então vai, né? Eu pensei, puxa, eu sei que ali eu pego todo dia esse caminho, mas hoje me arrependi de ter vindo por aqui por causa das circunstâncias, né, do que aconteceu. Então, é óbvio que Deus se sentiu super triste. E é uma coisa, irmãos, às vezes você não se arrepende, tá certo, mas tem coisa, puxa, se pudesse ser diferente. Deus sente essas coisas. Puxa, se um homem tivesse escolhido e confiar em mim, como seria diferente? Não é? Não é ou não é? Então, vai aí, vai orando, vai pensando. Mas é uma coisa a se pensar. Mas a Bíblia jamais. Mas mesmo assim, irmãos, isso não fere a mensagem. A mensagem, ela está aí, intocável. Bom, então ela é consistente, coerente, não se contradiz, né? A história é real, a geografia existe, a arqueologia, a psicologia, como Cristo tratava as coisas, isso realmente funciona, né? A quinta evidência é que ela é supernatural. Então há evidências das profecias supernaturais. A Bíblia fala sobre aspectos físicos e espirituais. Os milagres que aconteceram não desconfirmam a Bíblia. Sabe por que eu falo isso? Alguns falam, se não tivesse tantos milagres assim na Bíblia, talvez eu acreditaria. Mas se Deus é Deus, Ele tem poder, isso de maneira alguma desqualifica a Bíblia como verdadeira, como supernatural. Então, esse é um ponto que você pode estudar um pouquinho mais, eu acho que não vale a pena a gente ficar aqui. Outra coisa, ela tem autoridade. Você pode ver isso em Lucas 29, 5, 2 Coríntios 22, 4, 1 Pedro 6, versículo 1. Ela não tem sugestões, ela tem autoridade. A Bíblia exige, ela tem autoridade. Lucas? Ela tem autoridade. Oi? Lucas o quê? Lucas 29, versículo 5. Não, Lucas... Por que eu estou falando isso? É Lucas 24 no máximo. 24, desculpa. 29 já era. Alguns anotaram. Mas olha que interessante, irmãos. Você pode procurar algumas escrituras que tem algo que Jesus fala sobre, por exemplo, quando Jesus ele fala, vai e não peques mais. Você acha que ele sugeriu? Não. Ele está usando a autoridade. Vão e façam discípulos, né? Mas eu não vou. Depois você pode ver essas escrituras aqui. Eu posso ver aqui depois nos meus anotações. Eu peguei da minha anotação. Se não é, desculpa, eu posso corrigir depois. Tá? Mas o que eu quero falar, irmãos, é que nós não podemos aceitar que o mundo castre a Bíblia. Alguns acham que a Bíblia é um livro bom para se ler. Ah, eu gosto de ler, né? Traz uma paz. Ela é um livro para ser obedecido. Não é isso? Ah, porque a Bíblia é um livro que fala a verdade. Mas tudo bem, mas se você não vai respeitar a autoridade,
Não serve, então ela tem autoridade oficial. E o sétimo ponto para a gente terminar aqui, a Bíblia é um livro prático. Qual livro que você conhece que pode ajudar na sua vida agora, secular, no seu casamento, na educação dos seus filhos? Por exemplo, quando alguém fala, a Bíblia é um livro daquela época, se você usar a escritura certa, você vai mostrar que ela fala de coisas atuais. E por que a Bíblia fala de coisas atuais, irmãos? Qual é o foco da Bíblia? Coração. O coração humano não mudou. Se você pega Sodoma e compara com hoje, é a mesma coisa. Se você pega lá os pecados que está Apocalipse 21:8, cara, não tem ninguém que fala, o que é isso? Então, vamos confessar aqui, eu nunca vi esses pecados, é da época. Cara, todo mundo entende. Romanos 1, todo mundo entende. Fruto do Espírito, que fruto é esse? Nunca vi. Todo mundo entende. Então esses argumentos, eles não têm validade. Eles não se sustentam. E você tem que falar aqui, eu vou te mostrar, você acha que isso aqui é daquela época? Entendeu, irmãos? Então não há nenhum livro que possa, de maneira tão eficaz, preencher esses requisitos. E aí eu vou pedir para o Giovanni repetir a escritura dele. João 7:17. Acabou. Aquele que de fato quer conhecer a Deus, quando ele praticar, ele vai ter certeza disso, de que as palavras que estão na Bíblia são de Deus. Ninguém entrou nessa igreja, por isso que eu acho incrível, irmãos. Às vezes a gente quer fazer um pouco, tem que ler, a gente não quer avançar a Bíblia quando alguém não lê. Não é porque é regra número 1, não leu, não preencheu, é porque ela precisa ler a Bíblia, precisa praticar, precisa sentir o que é estar próximo de Deus, o que é se comunicar com Deus. Por isso que nós falamos sobre orar. A pessoa, quando ela está se comunicando com Deus, muitas coisas o entendimento se abre. E são evidências, Não adianta você pegar alguém e falar e ler, e a pessoa não reage. Se ela na casa dela não está buscando entendimento, não está lendo, não está orando, ela não consegue dar passos. Não consegue. Você que gosta de ir lá na internet, copiar e colar e achar que isso é um tempo com Deus, tudo bem, é alguma ferramenta, mas você está se comunicando com Deus? A sua fé está crescendo? Está te motivando a ser tudo isso que nós falamos? Ser aberto, ser honesto, se comunicar com o Pai na oração. Irmão, eu não quero saber de tudo isso e não praticar na minha vida, não tem sentido. Eu não quero que as pessoas, aqui lá entende demais a Bíblia, mas não pratica nada. Não causa impacto. Então tudo isso que nós aprendemos hoje, isso aqui é só uma sementinha. Você tem que estudar, você tem que ver, mas que não seja para te deixar mais orgulhoso, para falar que você sabe disso ou daquilo. Que sirva para que você seja sábio para salvar, para anunciar, para fazer que as pessoas se comuniquem com Deus. Porque Deus quer se comunicar com ela. E Jesus veio a esse mundo para falar, para cumprir as profecias do Antigo Testamento, para que as pessoas olhassem e vissem, uau, olha Deus aqui conosco. Amém, irmãos? Amém. Então desculpa aí alguns erros, os tal dos manuscritos. E eu espero que você estude, busque coisas. Olha, esse que eu passei aqui eu não sei se dá para colocar aí o site. Vai lá, é super legal, tem muita história. Lá tem algumas fotos. Você pode buscar no Google. Busca saber mais da palavra de Deus. Isso é encorajador. Isso vai fortalecer a sua fé. Tá bom? Então, irmãos, ótimo convívio. Domingo estaremos todos juntos. O Pai vai dar um recado. E na próxima quarta estaremos com os líderes e bate-papo. Obrigado. Irmãos, boa noite. Eu queria falar um pouquinho sobre o culto de Cláudio.